Testemunhas de defesa da presidente Dilma negam na Comissão Especial do Impeachment irregularidades nos decretos de abertura de crédito extraordinário. Hoje, mais 5 testemunhas devem falar, entre elas o ex-ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. E conheça os principais indicadores previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. Esses são os destaques desta edição. Bom dia. Mais 5 testemunhas devem falar hoje na Comissão Especial do Impeachment. São eles o ex-ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, o ex-ministro da Educação, José Henrique Paim, o diretor da Secretaria de Orçamento Federal, Zarac Ferreira, o analista do Ministério do Planejamento, Antônio José Chataque, e o analista da Secretaria de Orçamento Federal, Georgimar Martiniano. Nessa quinta-feira, 4 testemunhas de defesa da presidente afastada Dilma Rousseff prestaram esclarecimentos. As repórteres Dinalva Ferreira e Karine Beluso acompanharam. A primeira testemunha a depor seria o diretor do Departamento de Programas Sociais da Secretaria de Orçamento. Felipe Dairique Neto chegou a começar o depoimento, mas foi dispensado por problemas de saúde. Os senadores começaram a ouvir então o ex-secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa. Um dos decretos assinados pela presidente Dilma sem autorização do Congresso e que embasam o pedido de impeachment foi o que repassou dinheiro para vários ministérios. 1 bilhão e 700 milhões de reais foram para o MEC. Luiz Cláudio Costa afirmou que não cabe ao Ministério da Educação analisar o impacto dessa suplementação orçamentária na meta fiscal, mas que, na opinião dele, não houve aumento de despesas, até porque o Ministério sofreu um corte de mais de 10 bilhões de reais no orçamento em 2015. Nós tivemos um corte de limite de 10 bilhões 970. O que eu reitero é que esse crédito, ele não é gasto. Eu entendo, não é nossa função fazer isso, mas eu entendo que não afeta porque não teve gasto efetivo. Você foi autorizado a ser instrumento de gestão. E o crédito que nós estamos falando aqui é de 1 bi 700. Do MEC, 1 bi 600. 1 bi 600, e que não foi executado. Então, aonde alterou a meta? Infelizmente, o depoimento da testemunha, ele está restrito às questões do Ministério da Educação. E as questões do governo vão para muito além do Ministério da Educação. A testemunha não traz qualquer informação diferenciada da convicção que já temos firmado, de que a presidente da República cometeu crime de responsabilidade. A comissão ouviu também o ex-secretário executivo adjunto do MEC, Wagner Vilas Boas. Ele ouviu praticamente as mesmas perguntas e deu as mesmas respostas. Era atribuição do órgão solicitante do crédito, ou seja, do Ministério da Educação, avaliar o impacto da abertura do crédito sobre a obtenção da meta de resultado primário? Não era atribuição do Ministério da Educação avaliar o impacto da abertura do crédito sobre a obtenção da meta de resultado primário. É impossível ir um crédito para a presidenta da República assinar um crédito orçamentário sem estar com a base legal devidamente comprovada. Ou seja, quando ela assina tendo a certeza que aquilo foi legalmente instruído. É isso, não é? Sim, uma solicitação de crédito suplementar, ela passa por diversas áreas, diversas instâncias, em diversos controles. Na mesma linha, seguiram os 2 últimos depoimentos, o da subsecretária de Planejamento e Orçamento do MEC, Yara Ferreira, e do diretor de Programas Econômicos da Secretaria do Orçamento Federal, Cleiton Montes. Eu não posso opinar sobre essa questão, porque a minha parte é só encaminhar para a Secretaria do Orçamento Federal, que faz análise do mérito, e o decreto do MEC foi em 27 de julho. Nós encaminhamos, passamos para o Secretaria do Orçamento Federal, que fez a análise. Antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer que eu não participei da elaboração ou análise de nenhum dos 4 decretos objeto desse processo. Os senadores da defesa insistiram para que as testemunhas detalhassem os trâmites de como a abertura de créditos ao Ministério chega às mãos do presidente da República para assinatura. Mas a pergunta que eu queria fazer ao senhor, doutor Cleiton, era em relação ao passo
a passo da edição de um decreto de crédito suplementar. Como é que ele surge? Por quais órgãos ele passa? Por quantos assessores? Quantos técnicos? Não nos cabe lhe pedir opinião política a respeito de governo A ou B, mas como é que se dá o procedimento até que o decreto chegue à presidência da República? E fique claro, Excelência, que quando a testemunha disse não ter conhecimento, é porque não tem relação com sua área de atuação. E não porque ela nunca soube de nada estando no local adequado para tanto. O que eu preciso discutir, a única coisa essa discutir é o procedimento. Ora, uma pessoa pode não ter participado dos 4 decretos, mas pode saber do procedimento. Isso permitiria, inclusive, a acusação verificar se houve uma alteração de procedimento em relação aos 4 decretos. O advogado de Dilma Rousseff anunciou nesta quinta-feira que vai pedir novamente a inclusão no processo de impeachment dos áudios da delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. As gravações supostamente provariam uma intenção de PMDBistas de barrar a Operação Lava Jato. Cardoso disse que vai consultar a Procuradoria-Geral da República para saber se o sigilo de todo o conteúdo das gravações foi quebrado para fazer o pedido. Porque nos parece absolutamente claro, pela leitura da delação, de que havia realmente todo um conjunto estruturado de articulações para que o impeachment fosse consumado. Então, dentro deste quadro, essas fitas, esses áudios, passam a ser de vital importância para a defesa, porque mostram a tese que nós alegamos desde o início. Se houver a aceitação por parte do relator, certo? Da nossa parte, é diferente. Agora, o que eu quero dizer é que outras também deverão ser incluídas. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, apresentou nesta quinta-feira as diretrizes do orçamento de 2017 aos parlamentares da Comissão Mista de Orçamento. O projeto da LDO precisa ser aprovado até 17 de julho. É ele que vai orientar a elaboração do orçamento federal e definir as prioridades de investimentos para o próximo ano. A proposta foi entregue ao Congresso em abril e prevê uma meta fiscal próxima de 0 para a União e de 6,7 bilhões de reais para estados e municípios. Um crescimento do PIB em 1%, com previsão de inflação de 6% e uma taxa de juros de 12,75%. O projeto estabelece como prioridade programas como Minha Casa, Minha Vida, o Bolsa Família e a construção de creches e unidades básicas de saúde. Veda a realização de concursos para o ano que vem, proíbe a correção de benefícios de servidores e ainda limita o aumento de despesas com pessoal. O projeto foi enviado ao Congresso ainda na gestão da presidente afastada Dilma Rousseff. De lá para cá, houve várias alterações nas projeções desse ano que impactam nas contas de 2017. Por isso, o ministro prometeu enviar à comissão uma revisão dos indicadores macroeconômicos antes da votação do relatório. Nós teremos que fazer esta revisão. Estamos já trabalhando nisso. Eu peço sinceras desculpas aos senhores, mas me comprometo a enviar em tempo hábil, né, a proposta de revisão para que nós possamos dar seguimento à votação e à discussão, à discussão e votação da LDO. O senador Romero Jucá, antigo ministro da pasta, lembrou que o orçamento aprovado precisa refletir a realidade. Tivemos, por exemplo, que ajustar o déficit desse ano da proposta anterior de 96 bilhões para 170 bilhões. Portanto, o ministro Diogo e o relator, que é o senador Wellington Fagundes, vão ajustar a realidade, não só dos indicadores macroeconômicos, mas também da própria situação de gastos e de receitas do governo. O ministro afirmou ainda que há um crescimento contínuo das despesas e que a proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto de gastos públicos é crucial para melhorar as contas. É preciso que nós adotemos ações, medidas, não só para reverter esse processo de crescimento, mas principalmente para dar maior qualidade da composição e do uso dos recursos públicos no Brasil. O relator elogiou as medidas apresentadas na proposta de emenda à Constituição. Entendo que ela vem atender aquilo que nós estamos dizendo no sentido de não só modelar
mas também de dar um rumo na questão orçamentária. Então, portanto, nós olhamos isso de forma bastante positiva. O que a gente pretende é apresentar o relatório para que o presidente, definindo, abrir já os prazos, mas é um relatório preliminar. Estreia neste fim de semana mais um episódio da série Histórias Contadas. O programa registra a trajetória do ex-senador Eduardo Suplicy, figura de destaque na luta pelos direitos humanos e pela redemocratização do país. Um homem na estrada recomeça sua vida, sua finalidade, sua liberdade. Esse tipo de programa, ele é focado no personagem senador. Então ele é um personagem, ele tem uma história, onde ele nasceu, como ele se educou, como foi a formação e a trajetória política dele. O cartão vermelho para você. Fui me deparando com os grandes desequilíbrios sociais que havia no Brasil. Mas um dia, ainda que hoje seja assim, nós vamos viver um Brasil muito bonito. Me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria. Eu comecei a treinar boxe. Quando eu cheguei com 19, 20, 21 anos, o meu técnico disse: você está lutando muito bem. Disputei em 1962 o campeonato da Gazeta Esportiva de Boxe, de estreantes. O que eu ouvi foi: acaba logo com esse virinho da mamãe. Aí, no dia seguinte, saiu na Gazeta Esportiva, se quiser, tem o recorte aí. Eduardo Matarazzo Suplicy sai da lona para ganhar por um nocaute. Esse episódio de Histórias Contadas, ele começou a ser feito em novembro de 2013, com a primeira sessão de entrevistas. Depois houve um longo intervalo entre até realizarmos a segunda parte da entrevista, que foi feita em dezembro de 2014. Se você quiser ser candidato, você precisa se inscrever no MDB. Eu tive 78 poucos mil votos, primeira vez eleito. Quem cometeu atos de corrupção, de enriquecimento ilícito no Partido dos Trabalhadores deve ser expulso. Eu fiz as coisas assim, poderia dizer até apaixonadamente. A renda básica de cidadania, que eu vou continuar a lutar para que ela seja instituída, constituirá uma das melhores maneiras de diminuir a criminalidade violenta. Desafio para um editor de um programa como esse, de entrevistas longas, com mais de 5 horas de gravação, definir o que vai para o ar, o que fica e o que sai. No caso do senador Suplicy, houve uma preocupação bem grande em destacar a biografia dele, quer dizer, o momento de formação política e social do senador. O Histórias Contadas vai ao ar às 9h30 da noite deste sábado, com reprise às 11 da manhã de domingo e à 1 da madrugada de segunda-feira. Os senadores devem analisar nos próximos dias o texto da medida provisória 713, que reduz de 25% para 6% o imposto de renda sobre as remessas de dinheiro ao exterior para pagar gastos pessoais em viagens de turismo e negócios, a serviço e para treinamento ou missões oficiais. A medida vale para despesas até o limite de R$20 mil. Segundo o governo, essa redução da alíquota do imposto sobre as remessas vai provocar uma renúncia fiscal de R$627 milhões em 2016, 746 milhões em 2017 e quase 772 milhões em 2018.
A perda de receita deve ser compensada pelo aumento do imposto sobre produtos industrializados, que recai sobre cigarros, sorvetes, chocolates e rações para cães e gatos, anunciado pelo governo em janeiro. A sessão plenária do Senado desta sexta-feira está marcada para daqui a pouco às 9 horas e é não deliberativa. Os parlamentares usam o espaço e o tempo para manifestar suas opiniões. A sessão será transmitida ao vivo pela TV Senado. Para outras notícias, acesse a nossa página na internet ou fique ligado na nossa programação. Obrigado pela audiência e até a próxima.